primeiro lugar, vamos botar os pontos, vamos dizer um pouco sobre o que se chama poesia engajada. Eu nunca olhei, tal como hoje se chama, poesia engajada, que é uma poesia voltada só para o social, mas no sentido aparente do social, quer dizer, que fala em pobre, rico, miséria, etc. Eu nunca me deixei guiar por esses equívocos, nunca. Quer dizer, o que eu sempre disse é que toda poesia, em última análise, toda obra de arte, em última análise, é social, ela é política. Porque o homem sempre faz poesia em cima do que ele não é. O ser que ele gostaria de ser, que o completaria, a deficiência desse ser dentro dele, é que faz com que ele crie. Quer dizer, até eu faço uma imagem, às vezes, meio de brincadeira, se lhe tirarem um braço, o braço que você mais gosta, o braço direito, suponhamos, a ausência desse braço é a maior presença da sua vida. A poesia entrou na minha vida, em primeiro lugar, através de leituras de poetas. Quer dizer, eu gostava de ler poesia. Me diziam algo. Eu sempre tentava ouvir a voz da imaginação junto com a voz da razão. Mas não tinha nenhuma intenção de fazer poesia. Eu era um aluno do Colégio Santo Inácio. Eu tinha chegado de Juiz de Fora. Meu pai me matriculou no Colégio Santo Inácio com um grande esforço, coitado, militar modesto. Não era fácil, que é um colégio de Caros, na rua São Clemente. Muito bem. Nesse colégio, eu estava no terceiro ano ginasial, com 13 anos de idade. Eu fazia parte, até nesse tempo, eu era religioso, hein? Veja como são as coisas. E eu até cheguei a dirigir, fui presidente da congregação mariana. E eu comungava todos os domingos. E tinha aquela missa nos domingos, em que os rapazes iam de cap, aquele terno todo bonito, engomado, aquela coisa, farda, era um negócio caprichadíssimo, talabarte, tudo, muito bem. Um dia eu estou entrando para comungar da igreja São Clemente, vocês conhecem, aquela igreja bonita, com 2 colunas, os degraus, e nos degraus da escadaria da igreja estavam umas 5 ou 6 crianças e 2 velhinhas, uma senhora idosa e uma mais moça, assim, pedindo dinheiro. Eu parei ali no degrau e fiquei observando, que eu sempre olhei o outro sempre foi muito importante para mim, sempre prestei atenção nos outros, essa é outra frase. E eu via que aqueles carros que ali todo mundo, Santo Inácio, a maioria de carros, só para na porta e os carros vão descendo, as mamães e os guelinos, todos bonitinhos, todos arrumadinhos. Nenhum virou a cabeça uma vez para ver os mendigos e a mendiga. E eu olhei e falei, poxa, aí entrei na igreja, né? Mas já com aquele negócio na cabeça me fervendo, né? Falei, espera, isso aqui dizem que seguem o Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. É a religião do amor, que é uma coisa importante. Eu tenho até hoje seguido isso. O Cristo me ensinava, eu tinha que tentar seguir o exemplo dele. Muito bem. Estou tentando abrir até o resto da vida, eu não tive mesmo. Um certo desprezo por bem materiais, juntar bem material. Eu queria outros bens espirituais. Muito bem. E agora eles fazem isso, quer dizer, que religião é essa? Isso está falso. Aí vi aquele altar de quase luxo, aquele tudo bonito, prestei atenção agora nas colunas de mármore e não comunguei. Falei, não faz sentido, não faz o menor sentido eu comungar. Se eu comungar, eu tenho que pedir a palavra aqui e falar, escuta aqui, vocês estão olhando para os outros? Vocês estão pensando na vida dos outros? Estão pensando na vida desse povo? Estão pensando na vida da miséria? Vocês estão amando o próximo como vocês mesmos? Bom, então resultado, não comunguei e daquele momento eu tomei a decisão de não mais ficar na religião. Ou seja, não ter religião alguma. Em suma, eu não morava mais com Deus, ou Deus não morava mais comigo, eu não via Cristo como Filho de Deus, eu via Cristo como uma grande figura histórica, quer dizer, com grande valor histórico, uma pessoa que realmente transmitiu uma série de significados e valores para a posteridade, no sentido da existencialidade dessa coletividade que nós somos no mundo. Muito bem. Uma finalidade. Toda ela contrária àquilo que estava nos degraus da escadaria. É verdade que eu forcei um pouco a barra. Hoje eu penso de uma forma diferente. A gente hoje sabe raciocinar de outras maneiras, sem encaixar isso numa visão total de mundo, total. A gente vê de outro jeito. Mas religião não tive mais. Cheguei em casa e fiz um soneto que começava sentada nos degraus da escadaria, e observando os transeuntes que passavam, pobre criança, sua mãe dizia: mãe, veja aquele carro como é lindo, felizes os que ali sentados vão,
Enquanto aqui choramos pelo pão, eles passam por nós sempre sorrindo. E foi por aí, fiz um sonetinho com 13 anos. Foi meu primeiro verso, que saiu no jornalzinho do Colégio Santo Inácio. Dali em diante não parei mais. Infelizmente, eu acho que não fiz ainda a obra que eu queria. Me jogo ao máximo, tento me realizar como poeta, sei que minha poesia tem algo de novo. Você vê quando o livro saiu, Antônio Olinto disse, Moacir Félix, no Globo, no artigo, Moacir Félix abre um caminho, que tinha do lado o Concretismo, formalismo, do outro lado a geração de 45, fazendo sonetinhos, versos rimados, bem direitinho, tudo muito rimado, decassílaba, o ideal é não deixar cair acento na 7ª sílaba, é saber fazer bem. Mas ali dentro, inclusive, eu estava vendo versos parecidos, interessante, tão fora de época, que não aparece uma coisa do mundo moderno, não aparece a palavra TV, não aparece vídeo, não aparece telefone. É interessante esses poemas. Eles escrevem exatamente como escreveria no passado, muito no passado, no Fagundes Varela e tudo. Parece que eles estão fazendo um Olavo Bilac da vida. Então não dá. Então eu era contra isso. Quando eu cheguei da Europa, eu já cheguei pedindo, pelo amor de Deus, a primeira entrevista que eu dei, em 1953, ao chegar aqui, final, eu dei uma entrevista no Jornal de Letras e eu peço, pelo amor de Deus, vamos fazer poesia, mas abram as janelas, olhem as ruas, botem o ouvido ali no asfalto, ouçam esse som da cidade, a fim de ver neles o seu som, a fim de você ouvir-se também. Por favor, abram seus apartamentos, saiam, não fiquem presos dentro de uma poesiazinha que não leva a nada, que é uma poesia pequena, onde inclusive nada do mundo de hoje aparece. Eu ficava impressionado. Eu acho que qualquer perguntinha traz sempre uma noção de humanidade que está dentro. Isso é que você chama poesia engajada, mas eu chamo a riqueza das coisas. Quer dizer, se você me traz uma agulhazinha e faz um desses poemazinhos formalistas, pequenininhos, miudinhos, só voltado para um ligeiro versinho até que, e diz, como brilha, uma coisinha assim qualquer, chamando atenção sobre o brilhinho, retinha, etc. E já está feita a agulhinha. Como brilha assim. E vi a agulhinha no meio, assim, contra a luz, que beleza, tá? Agora, se olhar aquela agulha e quiser defini-la, que a gente quer sempre a verdade do ser de cada coisa que a gente está convivendo, que faz parte do ser da gente. A gente sente isso, nós somos tudo isso. Muito bem, estou fazendo uma imagem só. Você pega essa agulhinha e se você indagar dela, o humano que está dentro dela, que você cola o ouvido dela como poeta, ela vai te contar primeiro de onde é que veio aquele metal. Os homens todos que trabalharam naquele metal, naquelas minas. Aqueles que trabalharam nos fornos, que deram aquele formato, aquelas chamas, aquele troço, outro tipo de empregados. E depois você ainda vai perguntar pelo fazer dela. Se você quiser, ainda pode se ensinar aquelas mãos todas das costureiras, suponhamos, pobres no subúrbio, fazendo um vestido, ou a camponesa, ou então a moça rica fazendo um vestido para o rio. Em suma, essa agulha está cheia de sons do humano, está cheia de sons da história. Então, o silêncio dentro dela a gente tem que aprender a ouvir. E sempre que a gente ouve, chega a uma pluralidade. Ou seja, toda obra de arte, em última análise, engajada. Todo artista escreve, quer queira ou não, que ele tenha consciência ou não, que ele saiba disso, o ideal é que ele saiba. Mas mesmo que ele não saiba, toda obra de arte, em última análise, é uma janela aberta para a utopia. Ou seja, você fala a partir do que lhe falta, mas tendo noção do que lhe falta, você já, no fundo, já está sonhando com um mundo melhor. O poeta é uma besta inglória entre a beleza de uma laranja e o riso de todas as árvores mortas. Ou seja, quando eu digo assim, eu digo num tom meio amargo, mas, ou seja, eu ao morrer não cumpri a minha austeridade. Vocês não cumpriram a singularidade de vocês totalmente, não acharam também. Nós morremos incompletos. Ao passo que a laranja, ela, desde o início, ela tem a sua laranjicidade, ela se ocupa, a rosa a sua rosicidade. As árvores, cada árvore tem se cumpre com um ser que está definido dentro dela, do início ao fim. Ela cumpre o ser dela inteiro. Nós não, o ser humano não. O ser humano tem andamento, tem completo. E esse andamento é história. E essa história pode nos levar, como no mundo de hoje, tem uma frase do Adorno, outro filósofo, ainda mais agora que está tendo o mercado financeiro, esse mercado financeiro está cada vez mais forte, nem é mais uma produção capitalista no sentido de produzir bem, é mais uma troca de bens e de lucros. E esse mercado financeiro, todos os grandes sociólogos de hoje estão falando sobre isso no mundo, né? Reduz hoje o ser humano a uma coisa, a um ser consumidor apenas. Ou seja, já estão conjugando no mundo de hoje cada vez mais que predominar esse mercado financeiro, como está agora predominando internacionalmente, dominando até o mundo, vai predominar sempre o verbo ter, a exclusividade do verbo ter, sobre as mil e umas perguntas que nós estamos falando sobre elas do verbo ser. O verbo ter é que fica dominando. Então o homem vale de acordo com o que tem ou do que não tem. Isso é terrível, isso é um máximo de alienação. O poeta tem que reclamar disso. Que o poeta é pelo ser. Ele está perguntando pelo ser do humano.
E não só pelo ter, porque o ter não responde ao ser. Aquilo que eu estou ganhando, aquilo que eu tenho lá dentro do cofre, não é a resposta do meu ser dentro do infinito, de modo nenhum. E não responde à morte também. Eu não quero, através de bens, conquistar uma certa tranquilidade, que aparentemente não é tranquilidade, coisa nenhuma, que é uma pergunta pelo infinito, continua pelo sentido da vida. Então, o que eu achei sempre, Cubo de Treva, Lendaria, é que eu fazia essas perguntas sobre a situação do indivíduo também, veja bem, perguntando-se condicionado, amputado, mas perguntando-se. E ao se perguntar, é lógico que ele tem que levar em consideração coisas da maior importância, que é essa noção de eternidade que está dentro de nós, vaga, a gente não sabe direito o que é, essa noção de infinito, dentro da nossa finitude. Às vezes a gente tem essa noção vaga, que o silêncio fala mais do que qualquer outra fala, e que dentro dele ainda você ainda tem ecos do cosmos. Essa noção muito nítida que todo artista tem, que ele está não só dentro de uma história, mas está dentro de um infinito, onde tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Agora, o acaso é outra coisa também que sempre me perturbou. Quer dizer, como é que eu vou encarar o fato de uma criança com 3 anos ser atropelado e um outro chegar aos 85? Que acaso é esse? Quem é que causou esse atropelamento? O problema da casa é o problema do trágico. A pergunta pelo trágico já vinha desde os gregos. Ai do artista que não souber o que é o trágico. Essa coisa que você não sabe como responder, um dano que te acontece na vida. Nem é dramático só. O dramático é mais condicionado historicamente. Mas o trágico é quando o infinito interfere na sua vida. E de uma forma terrível. E lhe dando a conhecer algo chamado infelicidade, solidão, infortúnio, aleijado e, sobretudo, uma coisa chamada morte, que até hoje nós não sabemos responder direito. Muito bem. Eu sempre fiz poesia baseado nisso, nesses temas todos, mas achando que para perguntar por eles, eu tinha que cada vez mais me equipar de coração e de mente. Ou seja, eu tinha que tentar ver se eu tinha liberdade para indagar certo sobre o sentido da vida. Em suma, quando eu notei que qualquer pergunta que eu fizesse não seria válido se eu não trouxesse dentro dela os sons da história dentro da qual eu estava inserido. Ou seja, o poeta, o escritor, o artista indagam pela sua singularidade. É individualíssima a obra de arte, que nem a impressão digital. Mas essa individualidade, ele vai chegar a ela no retorno de uma ida dele à totalidade. Primeiro, ele sai e vai indagar por essa singularidade na totalidade na qual ele está inserida, no condicionamento histórico. Depois ele retorna dessa totalidade na qual ele está inserido para os seus atos profundamente individuais, como a impressão digital, como você tem todo um minuto seu, tem um tempo completamente diferente do relógio, mas que nenhum outro ser humano tem. Logo depois que houve a ditadura militar, eu publiquei um poema chamado Minha Elegia de Abril, em cima da ditadura militar. E quando ela saiu, eu publiquei um poema chamado Canto para as Transformações do Homem, em cima da ditadura. Essa foi em cima do golpe, escrito quando eu estava saindo, eu saí de casa, que eu não pude ficar em casa, né? Quando houve o golpe, a gente não sabia como é que ia ser preso, não ia ser preso, cada um de nós foi para um canto e sumiu, não? Resultado, eu, fora de casa, tinha saído, ao sair de casa, a gente chovia para Burco, quando nós nos reuníamos lá, aqueles carros na rua, 1, 2, 3, Jango no xadrez, não sei o quê, aquelas marchas com Deus para a família, tá? E a gente só ouvindo falar em prisão, 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 prisão. Quando eu saí de casa, meu garoto, que hoje está com 40 anos, era menininho, perguntou para mim, meu pai, o que é liberdade? Eu fiquei com essa frase, que ele ouviu falar muito. A última reunião de intelectuais grandes, Dias Gomes, Álvaro Lins, Alex Viana, uma porção de gente. Isso tudo foi na minha casa, para decidir que rumos a gente ia tomar. De noite na minha casa, depois cada um foi para o seu lado. E lá a palavra liberdade aparecia muito. E meu filho, garotinho, então me perguntou, meu pai, quer liberdade? Eu, na casa onde eu estava, uma senhora me abrigou, uma moça, geralmente as mulheres nessa hora ajudam a gente muito mais que os homens, é interessante, elas abrigam a gente, correm o risco, dizem, vem morar aqui no meu apartamento. São formidáveis. E ninguém vai suspeitar que a gente está na casa de Dona Fulana, que é uma moça que não se mete em política. Então é ótimo. E fiz o poema, Meu Pai, o que é a Liberdade? Que é um poema chamado Canto para as Transformações do Homem. Tire ali, cara, deixa eu mostrar para eles. Moacir Félix, Canto para as Transformações do Homem. Olha lá, olha o desenho. Olha só a capa, como é que era a capa disso. Isso no início da ditadura. Isso foi feito em maio de 64.
E são ilustrações belíssimas, olha o poema, deu tudo isso, ilustrações belíssimas do Poti, espetacular. E esse livro foi vendido em 15, 20 dias, 10 mil exemplares. E o Enio Silveira, que é uma figura que todos nós devíamos recordar, lembrar e, sobretudo, honrar, não deixar que ele seja esquecido, porque foi o maior editor que já teve esse país, não só do ponto de vista da qualidade editorial do que ele fazia, não só da quantidade de livros, muito mais de 4 mil livros que ele editou, como, sobretudo, dentro das linhas que ele seguia como editor de humanismo. Ele se sacrificou, ele perdia bens, perdia liberdade, perdia tudo, mas estava o tempo todo, ao tal negócio que eu te falei negar, tempos todos, quer estivesse publicando um livro de arte, um livro de poesia, um livro de teatro, etc., ou de filosofia, de economia, ele estava lutando junto comigo, eu tenho esse orgulho, nós fizemos tudo junto, nós estávamos querendo transmitir aos outros ideias filosóficas sobre política, economia, filosofia da história, etc., estética, para que o homem pudesse fazer uma pequena coisa que se chama consciência. Consciência é a etimologia da palavra consciência, quer dizer, saber ligado com. Isso é que a gente queria. O Enio passou a vida tentando dar dados de conscientizações do ser humano nos vários aspectos, nos vários caminhos, nas várias pontes, nas várias encruzilhadas ou nas várias saídas ou estradas do ser humano. Nós tínhamos de devolver esse mínimo de consciência que a gente estava tendo à sociedade que nos permitia adquirir isso, aos livros que a gente estava lendo e ao amor pelo próximo. Resultado, o Enio era altamente engajado em todos os processos políticos. Você repara que no tempo da ditadura, a maioria dos manifestos que foram assinados, a maioria foram redigidos por mim, às vezes por ele, de modo geral por mim, mas outros por outras pessoas, mas a maioria, ele assinava todos. Em comando de trabalhadores intelectuais, ele era da direção, ele falava. A gente falava em sindicatos, eu ia falar, ele falava. Quer dizer, o Enio sempre se pronunciou politicamente, nunca ficou quieto. Foi preso várias vezes, 7 vezes. E sempre que saía da prisão, voltava de novo na mesma linha, ali na luta. Às vezes perdia um bem, perdia um apartamento, perdia uma coisa, perdia outra. Eu considero esse depoimento sobre o Enio muito importante. Em minha vida, nós tocamos um piano a 4 mãos. Muita coisa da música eu que fazia, mas jamais eu poderia ter tocado essa música se ele não tivesse julgado os bens dele, porque o piano era dele, eu não tinha outra opção. Ele jogou tudo. Era um jeito espetacular. Eu fico pensando, bom, eu sou limitado como criador, sou pequenininho, tento amar, mas não sei fazer um amor infinito. Agora imagina se eu tivesse uma capacidade infinita de fazer, de agir, de pensar e de amar. Se tudo me fosse possível, seja Deus, eu jamais criaria um ser humano que fosse atropelado, um ser humano que fosse aleijado pela casa. Jamais faria, como por exemplo, eu perdi uma filha com 17 anos. Quer dizer, é um golpe que separa assim, não entendo. E de repente, estava bem de noite, de manhã, eu perdi a menina, que é um buraco, nunca mais o barco saiu direito, está sempre adernado, o resto da vida eu já vou assim. Esse buraco foi direto para cima de mim, cavou. É uma morte que está viva dentro de mim. Eu, se fosse Deus, não permitiria nada disso com o ser humano. Nesse mundo de justiça, quando eu olhei que na África mataram 85 mil, agora na Indonésia 300 assassinados, não sei o quê. Agora pegaram crianças, você viu agora no Oriente, né? Trucidaram crianças, velhos, todo. Agora, como é que eu faria uma velhice se eu fosse Deus? Eu faria com que o ser humano, na medida que progredisse, fosse desenvolvendo mais a sua sexualidade, a sua inteligência, a sua sexualidade, a capacidade de pensar, a sua capacidade erótica, a sua capacidade de interferir. Em suma, ele morria no apogeu. Chegava, tá bem, dá 100 anos, mas quando chegasse aos 100 anos, ele estava no máximo. Ele morria sempre no pico. Eu tenho uma pergunta, que é aquela que fazem quando respondem, que eu acho fácil responder, dizendo que existe Deus. Eu tenho uma pergunta pelo não formulado, pelo que eu ignoro, pelo que eu não sei ainda de mim mesmo e da vida e do mundo no meio desse universo. Ou seja, eu não sei conversar com bilhões e bilhões de estrelas ainda. Não sei ouvir tudo isso que está dentro do cosmos, infelizmente. Ai do poeta que se diz social, mas não sabe amar uma mulher. Se ele não sabe amar o ser mais próximo, que a natureza colocou como metade do ser dele, que é quando a gente está realizando o ato de amor, quando realiza a gente tem, na realidade os dois seres, do homem e da mulher, se fundem e faz isso que o Telhado de Chardão chama, ele é religioso, não é minha ideia, mas é bonita a frase dele, o ser humano completa. O ser humano só é completo quando o masculino e o feminino se juntaram e fizeram um ser, resultado de amor. Eu digo, se você não sabe ver isso, se você não sabe amar uma outra mulher, se você não sabe dar o seu ser para ela e, sobretudo, querer o ser dela dentro de você, não vem me dizer que você ama o operário, que você ama o que você está vendo na rua. Você não tem capacidade de amor. Por favor, lembre-se, poesia de amor é fundamental para a noção de amor, que é fundamental para uma poesia voltada para o social, para a interpretação da história.
Moacir Félix, para Moacir Félix, é exatamente uma volta para o perguntar, o ato de perguntar. Fundamental na vida é perguntar e lutar para que haja uma resposta, mas sobretudo saber perguntar. E é uma pessoa, é o Moacir, que pergunta a um outro Moacir, e esse outro Moacir, ao responder, ele dá uma série de dados, mas em última análise, o Moacir que perguntou fica insatisfeito. Ou seja, o Moacir perguntante não é suprido, nem é alimentado totalmente pelo Moacir respondedor. Sempre eu estou achando que falta algo no meu cotidiano, na minha existência, na minha hora, etc. A hora mais plena ainda é o silêncio, mas o silêncio ainda não sai do relógio e não se concretiza em atos meus. Quer dizer, eu ouço o silêncio, mas infelizmente a minha vida não pulsa dentro dele. O Moacir, no fundo, é um homem melancólico, triste, mas que sabe amar. E, portanto, ele tira dessa melancolia e dessa tristeza aquela força que ele se obriga de alegria, de amor, de sorriso. Eu acho muito importante a gente transmitir para o outro uma determinada claridade. Eu faço força para isso. Eu gostaria que o Moacir Félix tivesse essa noção de infinitude existencialmente. Gostaria. Eu gostaria, portanto, que as noções básicas do ser humano, que eu acho essenciais, isso faz parte do existir humano, amor e liberdade, são as duas coisas que definem o ser humano sobre a Terra e o diferenciam de todos os outros tipos de vida no mundo. Eu gostaria que o Moacir Félix tivesse plenamente, plena tracinho em mente, uma mente plena desses dois, amor e liberdade, mas não tem.